Já imaginou hackear um banco de dados inteiro apenas digitando texto no formulário de um site? Bem-vindo ao mundo do SQL Injection. Isso mesmo, literalmente injetar comandos maliciosos SQL no banco de dados de um site a partir de formulários, parâmetros. Muito prazer, eu sou Luiz Viana, especialista em Hacking Pentest, e neste vídeo você vai aprender a como invadir bancos de dados explorando vulnerabilidade de SQL Injection utilizando a ferramenta SQL Map. Depois de hoje, você nunca mais vai olhar para um formulário ou para um simples parâmetro da mesma forma. O SQL Injection é uma das vulnerabilidades mais perigosas que existem, porque com ela, um atacante pode extrair dados sensíveis do banco, assumir logins de administrador e até mandar o banco de dados executar comandos no sistema operacional. Se você já é da área, você já deve ter ouvido daquele truque do OR 1 igual a 1 para pular o login. Então, essa é só a ponta do iceberg. Bom, primeiro vamos recapitular rapidamente o que é SQL. O SQL é a linguagem usada para conversar com o banco de dados. É com ela que as aplicações web fazem coisas como buscar produtos, verificar logins ou exibir seus dados na tela. Agora, o que acontece quando uma aplicação não filtra corretamente o que você digita num formulário ou num parâmetro na URL? Acontece o que a gente chama de SQL Injection. Em vez do sistema só ler o que você escreveu, ele acaba executando o que você escreveu como se fosse o comando legítimo para o banco de dados. Mas para isso funcionar, primeiro a gente precisa quebrar a query de consulta original. E é aí que entram as famosas aspas. Ao inserir uma aspa no meio de um input, a ideia é interromper a estrutura da query que está sendo montada pelo back-end. E por que isso funciona? Porque no SQL, qualquer valor em texto precisa estar entre aspas. Quando você digita algo num campo, como de login, esse valor é encaixado dentro de uma consulta que já tem essas aspas prontas no código da aplicação. Ou seja, se você coloca mais uma aspas, você acaba fechando prematuramente esse valor, essa string, e com isso o restante que você digitar passa a ser tratado como parte da instrução SQL, e não mais como texto. É exatamente aí que nasce a falha. Ao quebrar a estrutura original da query, você ganha liberdade para injetar seus próprios comandos no banco de dados. A aplicação não percebe o que está acontecendo porque ela apenas junta as strings e manda para o banco. E o banco, obediente, simplesmente executa. Mas claro que isso só acontece no contexto de uma aplicação vulnerável, por isso que não se deve fazer concatenação de string para criar uma query de consulta SQL. E sim, além de sanitizar as entradas do usuário, utilizar queries parametrizadas. Agora pensa, explorar SQL Injection manualmente, ficar colocando aspas em todos os parâmetros, depois ir reescrevendo essas queries para extrair todos os dados, isso dá um trabalhão. E é por isso que existe um robô incansável que testa centenas de injeções por segundo. Esse robô se chama SQL Map. O SQL Map é uma ferramenta open source que automatiza a detecção e exploração de SQL Injection. Ele identifica o tipo de banco de dados, testa os parâmetros vulneráveis, escolhe a técnica mais adequada e extrai os dados com precisão. Tudo isso sob seu controle. É uma ferramenta extremamente poderosa, mas só para quem entende o que está fazendo. Não adianta simplesmente rodar o SQL Map esperando resultados se você não sabe como funciona a injeção SQL. É fundamental entender como que uma query pode ser manipulada, como que os parâmetros se comportam e o que cada tipo de injeção causa no banco de dados. Quem não domina a exploração manual dificilmente vai conseguir usar o SQL Map com eficiência. O SQL Map simplesmente executa comandos baseados na lógica de exploração que você definir. Sem conhecimento técnico, o SQL Map se torna só mais uma ferramenta rodando sem sentido. Então, se você quer aprender a fundo as técnicas de hacking, com metodologia, prática e suporte, a SolidOne é um caminho. Lá você vai construir essa base técnica e prática, entender o funcionamento por trás de qualquer ferramenta de hacking. Você vai até ter autonomia para criar do zero o seu próprio SQL Map. Na SolidOne, com uma única assinatura, você encontra tudo para se tornar um pentester profissional certificado. Dá uma olhada no comentário fixado. Mas beleza, vamos colocar a mão na massa. Eu instalei aqui um laboratório com vários desafios de SQL Injection e a gente vai resolver alguns juntos aqui. Inclusive eu vou deixar o link desse lab na descrição do vídeo. Beleza? Então vamos lá, vamos começar no Lesson 1, o clássico SQL Injection. Esse aqui é o mais simples de todos. Olha só esse cenário, você tem uma URL com um parâmetro de ID visível. Beleza, a página carrega normal quando o ID é igual a 1 e nesse caso ele mostra os dados do usuário cujo ID é igual a 1. Aí você pensa, e se eu mexer nesse parâmetro? Beleza, vamos lá, vamos substituir esse parâmetro por algo inesperado, tipo uma aspas simples. E pimba, olha só, a página volta com uma mensagem de erro. E essa mensagem é um erro de sintaxe SQL, indicando que a gente quebrou a query de consulta, ou seja, encontramos um SQL Injection. E no erro ainda é mostrado o tipo do banco de dados, no caso o MariaDB, que é um fork do MySQL. Agora, entendendo por que isso acontece, quando a gente coloca aquela aspas perdida, o aplicativo tenta montar a query de consulta ao banco de dados, só que essa query fica quebrada. Então um banco reclama e solta esse erro de sintaxe, já que a estrutura da query está incorreta. Então esse aqui é o nosso ponto de partida para a exploração. Agora, claro, poderíamos explorar manualmente até extrair todos os dados desse banco, testando os payloads na mão para enumerar as tabelas, colunas e ir extraindo cada dado, mas vamos fazer melhor. Vamos usar o SQL Map, que faz todo esse trabalho pra gente. Beleza, no meu Kali Linux, eu vou abrir meu terminal e eu vou rodar o SQL Map apontando para essa URL. Então só escrever SQL Map, -u, para indicar a URL
que vai ser o meu alvo, traço P ID para indicar o parâmetro em específico que eu vou testar e o traço DBMS para indicar o tipo do banco de dados, já que a gente viu lá na mensagem de erro que é o MySQL. Não é obrigatório especificar o DBMS, mas nesse caso aqui vai acelerar bastante a detecção, já que ele só vai testar payloads para o MySQL. E beleza, depois de rodar o comando, o SQLMap entra em ação e ele começa a enviar uma série de payloads de teste no parâmetro ID. Em poucos segundos, pingo, o SQLMap identifica que o parâmetro ID é vulnerável. Aqui nesse caso, a primeira técnica de injeção que o SQLMap encontra é um Boolean-Based Blind SQL Injection. Nela, o site não mostra o resultado da query, então o SQLMap tenta condições que retornam verdadeiro ou falso e observa o comportamento da aplicação. Por exemplo, a primeira letra da tabela é A. Se for, a página responde diferente. Se não, ela não muda ou responde de alguma outra forma. Assim, ele vai extraindo os dados aos poucos com base nessas respostas. Esse tipo de ataque é chamado de blind, porque o banco executa a query, mas a resposta não é visível. Dentro do blind também existe o time-based, onde a confirmação vem pelo tempo de resposta. O SQLMap manda uma condição de sleep e se o site demorar alguns segundos para responder, ele entende que a condição é verdadeira. E aí vai extraindo da mesma forma. Mas como a gente sabe que o site exibe mensagens de erro, o SQLMap pode utilizar a técnica error-based, que força o banco a emitir mensagens de erro contendo informações úteis, como nome de tabelas, dados de consulta, e isso agiliza muito a exploração. Ou também poderíamos até utilizar o union-based, quando a gente consegue juntar o select da query original com um select customizado, então a gente consegue simplesmente extrair as informações que a gente quiser de forma direta. Ainda existem técnicas como stacked queries ou inline queries, que são mais específicas, mas o SQLMap também testa elas. O legal é que ele adapta a técnica com base no comportamento da aplicação. Se tem erro, ele explora. Se tem dado que aparece na tela, ele usa union. Se não aparece nada, ele vai de blind, boolean-based ou time-based. E é por isso que ele funciona muito bem. No caso do error-based, o SQLMap envia um payload que gera um erro no banco de dados e usa a resposta da aplicação para confirmar que a falha existe, assim como a gente já fez manualmente. E a partir disso, ele começa a extrair as informações, como nomes do banco de dados, as tabelas, as colunas, de acordo com os comandos que você for passando. Por exemplo, a gente pode listar todos os bancos de dados utilizando o traço DBS. Depois a gente pode utilizar o traço D para selecionar o banco que a gente quer e listar as tabelas com traço tables. Depois com traço T você seleciona a tabela que você quer listar as colunas e com traço columns você lista todas as colunas daquela tabela. Então é só adicionar o traço C e as colunas que você quer extrair e no final colocar o parâmetro traço dump para extrair tudo aquilo. Olha só que loucura, imagina se isso fosse um site real. Isso poderia expor dados de milhares de pessoas. E o pior é que a internet está cheio de site vulnerável da mesma forma que esse lab aqui. Uma coisa importante também é que o SQLMap permite que você adicione headers HTTP personalizados, como cookies de sessão ou user agent. Isso é útil quando o site exige autenticação ou quando você quer simular um navegador real ou utilizar qualquer header custom. Então basta utilizar o parâmetro _headers e passar o seu header, nesse caso aqui user agent, e a requisição vai como se fosse de um navegador. Eu poderia passar um cookie de sessão, enfim. Na lição 1 aqui não foi necessário, mas se a gente precisasse estar autenticado, a gente poderia passar aqui nossos cookies. Inclusive, uma outra forma também de extrair todos os dados do banco é com a opção _dump all. Assim você vai extrair absolutamente tudo do banco. Se o banco for muito grande, pode demorar um pouco. Então por isso que extrair por etapas pode ser melhor em alguns casos. Beleza, agora vamos para a Lesson 7. Vamos usar o SQL Injection não só para mexer no banco de dados, mas também para ler arquivos do servidor. Isso mesmo, dá para baixar arquivos inteiros do sistema onde o banco de dados está rodando usando apenas SQL Injection. Alguns bancos de dados, como o MySQL, permitem acessar o sistema de arquivos através de funções específicas. Uma delas é a função loadFile, que pode ler arquivos do servidor e retornar seu conteúdo. Por segurança, o MySQL geralmente utiliza uma opção chamada Secure File Preview, que restringe de onde você pode ler os arquivos. Se essa opção estiver desativada ou configurada de forma incorreta, você consegue ler arquivos de outras partes do sistema. Beleza, no nosso lab, o Lesson 7 é exatamente o cenário desse. Vamos utilizar o SQLMap mais uma vez, só que dessa vez com a opção File Read. E essa opção já diz tudo. Ela vai ler os arquivos via SQL Injection. Então a gente vai tentar ler o arquivo /etc/pswd do servidor, ou seja, o arquivo do Linux que contém a lista dos usuários do sistema. Então é só passar o comando com file read /etc/pswd. Quando rodamos, o SQLMap vai explorar a injeção e tentar utilizar a função loadFile do MySQL ou então alguma outra função equivalente para tentar ler o arquivo pswd. E se der certo, o SQLMap vai salvar esse arquivo no nosso sistema. Então é só a gente dar um catch
para ler esse conteúdo. Isso é extremamente crítico. Com esse excesso de leitura, a gente pode vasculhar por arquivos de configuração, que muitas vezes vão ter senhas de bancos de dados, chaves de API, informações sensíveis, ou então obter chaves privadas, SSH, e ter um acesso direto ao sistema. Mas agora, se além da gente ler os arquivos, a gente conseguisse escrever arquivos no servidor. E sim, isso é possível com SQL Injection, e bem mais perigoso. Alguns bancos de dados, como o MySQL, permitem também a escrita de arquivos no sistema, utilizando instruções como a into_out_file. Isso significa que se o usuário do banco de dados tiver permissões adequadas, dá para criar arquivos direto no servidor, e a partir daí executar comandos de forma remota, o famoso RCE. Mas beleza, vamos continuar nossa jornada resolvendo os desafios aqui do Lab. Vamos agora para a Lesson 10, onde o foco aqui não é uma nova técnica de SQL Injection, mas sim uma forma de melhorar a detecção de pontos de injeção SQL. Para isso, a gente utiliza os argumentos Level e Risk, que ajudam a revelar falhas que passariam despercebidas num teste padrão. O padrão o SQL Map roda com o Level 1 e o Risk 1, ou seja, ele faz testes básicos nos parâmetros mais comuns, usando payloads seguros e rápidos. Isso é ótimo para encontrar falhas simples e economizar tempo, mas em alguns casos a aplicação pode estar vulnerável de formas menos óbvias. E é aí que o SQL Map precisa de mais liberdade para testar. Na Lesson 10, se você executar o SQL Map com as configurações padrão, ele não encontra nada. O parâmetro parece seguro, mas ali no meio do output vem uma dica: tente aumentar o Level e o Risk. Isso porque o payload necessário para explorar essa falha envolve aspas duplas, ou uma estrutura que só é testada em níveis mais altos. Quando você aumenta o level, o SQL Map passa a testar mais parâmetros e usar mais variações de payloads. E se aumentar o risk, ele começa a usar payloads mais agressivos. Podem ser um pouco mais intrusivos, mas também mais eficazes. Então, nesse caso, utilizamos o level 2 e o risk 2. Também adicionei o parâmetro verbose, -v, para mostrar ali todos os payloads que ele está injetando. Então, com isso, o SQL Map consegue identificar facilmente a vulnerabilidade. Então, confiar só no modo padrão do SQL Map pode gerar um falso negativo. Quando a aplicação não entrega a vulnerabilidade logo de cara, você pode ajustar o nível e risco para ampliar a análise. Usar bem o Level e o Risk é essencial para extrair o máximo da ferramenta, mas também, obviamente, tomando cuidado com todo o impacto que a ferramenta causa na aplicação-alvo. Beleza, até agora a gente só viu injeção via parâmetros GET, aqueles que ficam na URL. Mas o processo é o mesmo também com parâmetros POST, que ficam no corpo da requisição. No nosso lab, temos um formulário de login na lição 11. Então, tentando fazer o login e acessando a requisição, a gente vê que a aplicação envia os campos UNAME, PassWD e o botão Submit. Se esses valores forem inseridos direto numa query SQL sem proteção, a gente vai ter um SQL Injection aqui também. Então, colocando uma aspas simples, a gente tem um erro de consulta, um erro de sintaxe. Poderia até manipular isso aqui para autenticar como administrador, sem mesmo extrair os dados do banco de dados. Mas beleza, vamos explorar isso aqui com o SQL Map. Você pode fazer isso aqui de duas formas. Da forma manual, criando o comando, passando o method post e o -- data com o corpo da requisição. Então, no valor de data, a gente coloca exatamente o que o navegador envia para o servidor e a gente encontra o SQL Injection. Mas também é possível usar um arquivo contendo toda a requisição HTTP completa. Isso é útil quando você precisa enviar não só os cabeçalhos, como cookies, useragem, e também o corpo da requisição com todos os parâmetros, exatamente como foram enviados pela aplicação. A forma mais prática de capturar essa requisição é abrindo o navegador, indo na aba Network, enviando o formulário e copiando toda a requisição em RAW e o corpo da requisição também. Então, no SQL Map é só utilizar o parâmetro -r e passar o arquivo com essa requisição completa. E aí ele vai testar todos os parâmetros que ele encontrar nessa requisição. Beleza, agora vamos falar de um tipo de injeção que muitos acabam ignorando: o SQL Injection em cabeçalhos HTTP, principalmente no cookie. É aquele caso que o servidor usa o valor do cookie diretamente numa query SQL, e se esse valor não for tratado corretamente, temos um SQL Injection. No Lab, temos a Lesson 20, com o formulário de login. Se a gente tentar colocar um aspas simples aqui, a gente não tem nenhum erro, não tem um SQL Injection aqui direto. Porém, indo nas informações que a gente conseguiu extrair, a gente consegue autenticar com uma dessas contas, e a gente percebe que a gente recebe um cookie chamado uname com o nome do usuário. Então, se lá no back-end ele pegar o valor desse cookie e não tratar quando for colocar na query, a gente tem um SQLI. Então, para testar isso, vou passar o URL, vou passar o header com o cookie e colocar um custom injection. Permite indicar o SQL Map exatamente onde a injeção deve ocorrer, mesmo que ele não reconheça que aquele ponto possa ser injetável por padrão. Você pode fazer isso simplesmente colocando um asterisco no local exato do payload dentro da URL ou dentro dos headers. Esse tipo de customização é útil em APIs ou então quando você está testando path parameters, aquele parâmetro que fica dentro do caminho da URL. Mas beleza, Luiz, mas e se tiver alguma proteção na aplicação, algum off, algo que bloqueie a tentativa de injeção? Bom,
é aí que a brincadeira começa de verdade. Quando a aplicação tem um off ou algum filtro anti-SQL Injection, os payloads clássicos já não vão mais funcionar. Eles são detectados e bloqueados antes mesmo de chegar no banco. Mas o SQL Map tem diversos recursos para tentar burlar essas proteções. Um recurso bem legal são os tampers. Eles basicamente disfarçam os comandos SQL sem alterar o funcionamento da injeção. Um exemplo clássico é o Space to Comment, que troca os espaços da query por comentários SQL. O banco vai entender igual, mas o off pode não reconhecer como uma tentativa de injeção. Tem também o Random Case, que muda as letras de maiúsculas para minúsculas, burlando os filtros que analisam palavras-chave com case fixo. Você ativa esses scripts com o parâmetro --tamper. Então é só escrever qual é o script que você quer utilizar e você consegue até combinar vários. Para listar todos os scripts, você pode utilizar o parâmetro --list tampers. Daí você vai ter uma lista de todos os tampers disponíveis. Além disso, você pode ainda controlar quais técnicas de injeção o SQL Map vai utilizar, com --technique. Por exemplo, se você sabe que dá para explorar o SQLi por time-based, é só usar --technique igual a T, ou --technique igual a B para Boolean-based, ou igual a U para Union-based. Isso força o SQL Map a testar utilizando aquela técnica em específico, que pode também ajudar a burlar alguns WAFs. Outras opções úteis para burlar proteções é o Random Agent, que fica mudando o User Agent da requisição de forma aleatória, simulando diversos navegadores diferentes. Você pode também adicionar um intervalo entre cada requisição para evitar bloqueios por excesso de requisição utilizando o --delay. Bom, claro que o SQL Map tem muito mais comandos, opções e formas de exploração. São várias possibilidades. Mas com o que vimos até aqui, você já sabe o básico do SQL Map. Se quiser realmente aprender a fundo técnicas de SQL Injection e de várias outras vulnerabilidades, dá uma olhada no link no comentário fixado.